Samir Signel. Tudo bom? E aí, tudo bom? Prazer em te receber aqui. Igualmente. Que bom que você trouxe aqui a Amanda Pereira, que veio com o outdoor. Sim, propaganda é a alma do negócio. Propaganda é a alma do negócio. E o Adriano, como é que chama? Delugos. Delugos. É, pessoal. Falei certo? Delugos. 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 Polonês, filho de polonês? Como é que é? Neto. Neto de polonês? polonês. Ah, legal. O avô já não está entre nós mais. Tem uma cara de polonês. Tem. Não pode negar, né? Um blush natural. Um blush natural, né? Essa coisa saudávelzinha, né? Das bochechas. Epifania. Epifania ou epifânia? Epifania, né? Epifania. O que é uma epifania, Samir? Amanda? Amanda, vamos lá, Amanda. A gente ouve Epifania. epifania. Nossa, quando a gente sentou para discutir a escolha do nome do grupo, né? A gente, o que a gente Que é um quer? problema, né? Sempre é. é. O legal de grupo Sempre é uma E a incrível. gente tava para estrear com o primeiro espetáculo e precisava definir o nome do grupo, né? Que a gente já tinha o espetáculo pronto, mas não tinha o grupo. O nome. E o nome. E a gente, ai meu Deus, o que é? Ai, tem que ser, o que a gente quer proporcionar para o público? O que a gente costuma trabalhar? Essa coisa do quebra-cabeça, de juntar peças, fragmentos. Aí a gente, Epifania proporciona essa coisa de, essa ideia de quando a gente acha a última peça do quebra-cabeça. Esse momento de... Aquele momento de puxa, iluminação. de iluminação. de tudo, né? E aí daí veio a ideia para logo também, que é uma lâmpada, né? E a ideia... Epifania. Quantos espetáculos já tem o grupo? Esse é o segundo Segundo trabalho. espetáculo. O primeiro foi Fragmentos Tchekov, a partir das Três Irmãs. E esse outro, Solidão, a partir de textos do Dostoiévski. Agora, o Edward Hopper, me fala um pouquinho dele, e o do Christian Boltanski. Então, Edward Hopper é um pintor americano que vai retratar principalmente os anos 20, os anos 30 e 40 da sociedade americana. Ele tem, claro, ele tem uma formação europeia, ele vai para aqueles anos de ouro, eu diria, lá na Europa, ele volta para os Estados Unidos e trabalha em cima dessa sociedade, que estava enfrentando naquele momento o crash da bolsa, Os anos pós-depressão, uma isso, coisa... depressão, e ele vai... Entre depressão e Segunda Guerra. Isso, esse momento onde a pessoa está muito introvertida, está muito dentro de si. Então os quadros dele sempre nos remetem à solidão. Então esse foi o primeiro impulso que nós tivemos. Já o Christian Boltanski, que é um francês de origem judia e que vai trabalhar com a memória. Então nesse momento nos interessava mais a temática dele do que propriamente as intervenções que ele fazia. Mas a temática dele nos interessou. Quer dizer, então, vocês fizeram um mexido entre Dostoiévski, as pinturas do Hopper e as instalações do Boltanski. Isso, a gente foi instigado e provocado por essas influências. Por essas influências. Não que a gente faça a repetição disso. Em nenhum momento teve essa... De reproduzir o que o cara fazia. Não, não mesmo. Mas é como ele nos afetou. Então isso está presente no trabalho. Essa dramaturgia foi surgindo no decorrer do processo? Sim, ela foi com a colaboração de todos os atores, né? Eu sugeri Dostoiévski e trouxe vários livros, desde Crime e Castigo, Jogador, enfim, todos eles. E cada um foi lendo e vendo o que mais o afetava. Claro, nós já tínhamos um tema que era a solidão. Então, cada um deles acabou tendo essa liberdade e depois eu costurei isso. Um tema, aliás, muito trabalhado pelo Dostoiévski também. Sim, a religiosidade, tudo isso está muito presente. A psicologia dos personagens, né? É muito forte nele. Quer dizer, é um trabalho que foi surgindo, então, no processo. No processo. Foi um work in progress. O Adriano, quer dizer, trabalhar num esquema desse, quer dizer, provoca muito o ator, né? Sem dúvida. Puxa, né, do ator, exige do ator. E você tem essa liberdade, né, de você criar, de você fazer, não é pré-determinado algo tipo, sei lá, pessoa chega... Tá aqui um texto, você decora e entra em Não, cena. você tem essa liberdade, você é...
construtor também. É dono, entre aspas, da sua obra, né? Você pode acontecer. Construindo junto. É um ator criador, é um ator-autor, quer dizer, ele tem essa Isso é uma proposta. Essa é uma proposta. Mesmo no trabalho anterior, isso já se manifestava também. Já se manifestava. Foi a partir desse trabalho que a gente teve a ideia da trilogia, né? É. Porque o segundo a gente começou a ver que, nossa, está indo pelo mesmo caminho, assim, a gente está tendo as mesmas bases, os mesmos procedimentos. Mas no primeiro trabalho a gente partiu do texto das três irmãs. Tá. No segundo a gente partiu da imagem. Do Hopper. Então aí o terceiro, o que a gente pode abordar? Então, a trilogia. Já tem essa... já tá trabalhando nesse terceiro. A princípio veio a música, né? Mas por outro lado, a gente está pensando que se trabalhamos um texto teatral, ainda que ele tenha sido fragmentado, ainda que ele tenha sido desconstruído, no outro trabalhamos a partir do romance. E nesse a gente está pensando que talvez cartas pode ser algo interessante. Que na União Soviética, que na Rússia, enfim, esses registros, né, eles foram mantidos. E nós temos vários livros, inclusive, sobre as cartas. Sobre as cartas, exatamente. Então é interessante. As correspondências. As correspondências. O que é isso que a gente está vendo aí? Então, aí é uma cena onde a Simone, que é a nossa atriz, ela tem a projeção, né? Trabalha com uma projeção, né? Trabalhamos com várias linguagens interferindo, né? Então, ela na cadeira sozinha, mas as várias lembranças dela que permeiam e atravessam a cena. Né? Tá. São quantos atores em cena? Agora somos em 6. Eram 7, mas uma estava extremamente grávida, no ano mês, e ela acabou saindo. Eram 8, então quase. E aí, ela de certa forma já tinha uma garota fazendo stand-in, né, uma outra atriz, mas decididamente com 9 meses não dá para estar no palco. Agora é temerário. Tem um trabalho de luz ali, bem preciso, né? Uma coisa bem... É fragmentado e recortado. Recortado. Né? E esse recorte, eu acho que ele sublinha bem essa solidão. Nós estamos no metrô, cheio de gente, nós estamos numa rua muito movimentada, mas a gente está só. Tá só. Até mesmo na projeção, né? E a projeção, ela procura muito essa coisa do urbano, da metrópole. Sei, da metrópole. Isso. E isso é uma coisa, vamos dizer, que parece que quanto mais a tecnologia aproxima as pessoas, mais distancia também. A gente tem as benditas redes, que são maravilhosas, ajudam em muitos aspectos, mas por outros eu acho que cria uma ilusão de que a gente tem 2.000 amigos. Outro dia eu vi uma charge, um cartoon na internet, no Facebook. Era um velório, aí tinha o caixão, a viúva do lado, né? Cheio de cadeiras e 2, 3 pessoas sentadas. Ela falou, mas ele tinha 2.000 amigos. Não sei que isso aqui é outra. Essa imagem. Essa ideia que você faz, essa ideia que a gente faz, porque a tecnologia está aí, ela nos ajuda muito, mas por outro lado, parece que ela cria também uma barreira, né? Porque eu me satisfaço, entre aspas, me comunicando através daquele, mas o tete a tete, o cara a cara, aquele calor humano, do abraço, isso, do toque, né? Isso vai sumindo. Isso cada vez está sumindo mais. Então, e cada vez a gente vê, eu estava lendo essa semana que a ansiedade é a doença do século, né? Mas eu acho que também a solidão associada com a ansiedade tem criado outras doenças, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Se nós mesmos não estamos nisso, né? Eu acho que, na verdade, o teatro a gente faz para que o teatro seja um encontro, que seja um local onde eu encontre os atores, mas que eu encontre também os espectadores. E é essa a ideia, né? De trabalhar o teatro como um veículo que aproxime, e não um veículo que distancie. Acho que a gente está... Vermelhas vamos dizer, um carpete verde e cadeiras vermelhas. São os únicos elementos... Aquela foto ali que passou dá bem ideia disso que a gente está falando. Isso. Né? Tem uma pequena multidãozinha ali. Sim, mas que nenhum tem contato com o outro. Cada um isolado, né? Cada um no seu... Esse é o mundo. É um rapaz só? Só. É o bendito teu fruto, bendito teu filho. É só olhando, né? O público vê uma história. Quer dizer, talvez nós... Constrói essa história. Então eles veem que todas as mulheres, de repente, é uma só. Claro que colabora para isso a mesma cabelo, a mesma maquiagem,
Né? Então, algumas pessoas têm feito essa leitura, que não foi o nosso propósito, mas que bom que a obra permite isso. Outros dizem que tudo que acontece na peça está na mente das pessoas, que nada é real, é todo um sonho. Então é legal ver as diferentes interpretações, as leituras que as pessoas fazem. Nós tivemos um ex-presidiário que foi, depois deu o retorno para uma pessoa do grupo, né? E aquilo nos emocionou, nos afetou muito, matéria de solidão, porque ele falou, passei por várias daquelas solidões que eu vi em cena. Então, isso para nós, atingimos. Porque eu acho que o teatro tem isso, ele tem de te tocar, ele tem de mexer em alguma coisa, divertir antes de tudo. Claro, não deixa de ser um entretenimento, não deixa de ser um entretenimento, acima de tudo. Mas que eu saia do teatro refletindo alguma coisa, né? Agora, num processo assim, que você vai construindo junto, quer dizer, tem coisas suas mesmo, né? Quer dizer, tem solidões suas, tem memórias suas, tem reflexões suas que acabam entrando no espetáculo. Sim, eu acho que, ainda mais nesse trabalho, falando de solidão, né, e você tendo essa possibilidade de trazer, com certeza, eu acho que todos os trabalhos, como ator, você traz algo seu, né? Coisa sua. Sempre vai ter, por mais Mas é muito mais forte num trabalho desse tipo, sem dúvida. Eu acredito que as memórias, enfim, algo que tenha acontecido, que ficou lá no fundinho, escondido ali. Fazendo, né? E que faz muito bem, até como pessoa. Né? Sim, sim. Põe para fora. No trabalho anterior, Fragmentos Chekhov, eu solicitei que os atores escrevessem, dessem depoimentos sobre a família, né? Porque As Três Irmãs é sobre a família. Sobre a família, exatamente. E, claro, teve esse momento deles escreverem, e aí eu troquei o texto. Então, o texto que ele escreveu, e o dela passava para o outro. Então, para não criar, ia girando, mas não deixava de ser a memória dele, que naquele momento estava sendo dito por um outro ator. E isso é muito interessante, porque é o momento dele se doar, mas é o momento de perceber que aquilo que ele, o depoimento dele estava sendo dito por um outro. E como é que será que isso estava sendo dito? Será que era da forma como eu diria? Então, essa participação, cada vez mais eu sinto que o ator se doa mesmo, né? E nesses processos ele acaba tendo essa participação efetiva, porque aí ele é responsável pelo que ele está fazendo. Exatamente. Né? Ele é coautor. É uma provocação para o ator, né? Provoca o ator, como se diz, um desentupidor de pilha que puxa lá de dentro do ator, né? Essas coisas que às vezes está escondido, que está... Você prefere não falar, tal, mas que no processo você acaba... E o mais interessante é que isso fica artístico, porque se ele acerta está lá assistindo, ele ganha uma outra dimensão. Exatamente. Né? Ele vira artístico. Agora, ficou o quê? Ficou o ambiente, a ideia? Fica, porque assim, a gente estava falando sobre essa religiosidade, sobre essa psicologia, o texto, esse conflito, a dúvida tremenda, a todo momento isso está. No ator, quando ele faz, porque são monólogos, não há o diálogo, um falar com o outro. Os monólogos são textuais do Dostoiévski. Eles não se comunicam, não falam. Não. Apesar de estarmos o tempo todo em cena, todos não existe em cena, coxia. Estão em cena. Bom, então o elenco não sai mais, só sai no final. Só no final. Mas eles não em nenhum momento se comunicam. Não. Nenhum momento. Nenhum momento. Mesmo fazendo uma cena junta. Por exemplo, a Amanda tem uma cena que é ela numa cadeira e a outra no chão. Ela está fazendo as ações físicas dela e a outra está falando o texto dela, mas não tem essa interação. Não estão falando entre si. Não há esse diálogo. Então, não há nem o olhar, né? O olhar é sempre vazado. É uma coisa também dos quadros do Hopper. As personagens no quadro são com o olhar vazado. Olhar vazado, é aquele distanciamento. Estou no meu mundo. Estou no meu mundo, Estou centrado. Não me enche o saco. Não me enche a paciência. Legal. E paralelamente já estão trabalhando. Já estão começando a pintar as ideias, já algumas discussões e tal. A gente vai ouvindo uma coisa, vai ouvindo outra. O grupo se reuniu, se formou a partir do quê? De uma escola? Vocês se conheceram? De uma escola. Nós éramos um grupo de estudantes. O Samir foi o nosso professor no processo. Durante o processo a gente fez As Três Irmãs, elegemos essa peça para poder levar para outros teatros, a gente fechou pauta, convidou o Samir para poder dirigir e dar continuidade. E a gente, e agora? Depois, né? Vamos continuar, estamos aí. Que escola? Escola Recrearte. Gabriel Capelani. Isso. Legal.